Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa do Broadcast Político. O nosso convidado de hoje é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Ele é líder do PL no Senado, é advogado e agora está relatando uma PEC, né, para beneficiar os municípios. Seja muito bem-vindo, senador. Muito obrigado, Luci, Caio, a toda a grande audiência do nosso Estadão. Obrigada. Essa entrevista eu divido aqui com o Caio Peixoto, né, nosso repórter do Broadcast Político. Eu sou Luci Ribeiro, editora do Broadcast Político. Então vamos começar, senador. O senhor está relatando agora a PEC 66 de 2023, né, que ficou conhecida como Refis dos Municípios. É mais uma medida para beneficiar as prefeituras, né? Ela já passou na CCJ do Senado e agora tem um longo caminho. O senhor acha que vai andar rápido, vai ser votada ainda este ano, antes das eleições? Qual a perspectiva de avanço dessa medida? A PEC 66, ela foi uma iniciativa do senador Jader Barbalho. Ela teve uma tramitação lenta até eu receber a relatoria, ficou aguardando o relator. E, enquanto isso, a situação dos municípios do nosso Brasil se agravou bastante. E hoje, atualmente, os municípios eles têm enfrentado repasses do FPM. Aqueles municípios que têm receitas de royalties têm recebido seus royalties com até 20 dias de atraso. Isso é uma reclamação comum aqui em vários municípios, por exemplo, do meu estado, né? E a situação econômica das cidades, ela se deteriorou no último ano. A PEC 66 ela vem buscar regular duas questões. Uma diz respeito aos precatórios municipais, a outra diz respeito à previdência dos municípios. No final do ano de 2023, encerrou o prazo para os municípios aderirem ao Refis, que está em andamento, e muitos não aderiram, muitos entenderam que ele não era vantajoso. O governo federal, por sua vez, ele tem aí acumulado esse passivo, né? Ele precisa achar uma solução que estimule o pagamento por parte, a regularização por parte dos municípios, municípios que não fizeram a sua reforma tributária, sua reforma previdenciária e deveriam ter feito. O prazo se encerrou em dezembro de 2023 e ficou aí um vazio. O que acontece? Como é que o governo arrecada, né, daqueles que não vêm pagando? Como é que a gente estimula os municípios a fazer a sua reforma previdenciária? O segundo tema diz respeito aos precatórios municipais. Esses precatórios eles vêm sendo pagos pelos municípios com muita dificuldade, né? Vem comprometendo demasiadamente receitas que deveriam estar sendo destinadas ao investimento nas cidades, porque o investimento nas cidades ele repercute diretamente nas necessidades do cidadão comum, né? E nós buscamos, diante dessa PEC, trazer uma solução para que haja o pagamento dos precatórios com um menor desinvestimento para os municípios. Havia uma demanda de que houvesse uma limitação em percentual da sua receita líquida. A demanda inicial seria 1% da receita líquida dos municípios para o pagamento dos precatórios. Isso, por sua vez, além de não contribuir para a quitação da dívida, empurrando para muito longo prazo, inclusive contrariando decisão do próprio STF, ela que geraria um problema de liquidez nesses precatórios municipais. Então, aí residia um cuidado, eu, como relator, tinha que ter. E, de outro lado, encontrar um estímulo para que aqueles municípios que não aderiram ao Refis e não fizeram a sua reforma previdenciária, o façam, num ano que é um ano eleitoral, né? A reforma previdenciária geralmente é um remédio amargo para qualquer cidade, e incentivá-la num ano eleitoral seria muito difícil, certamente a maioria não o faria, e o problema seria empurrado para a próxima gestão. E nisso a gente conseguiu, em um grande diálogo com o governo, né, construir um texto que permitisse ampliar os prazos de adesão, de modo que, se o atual prefeito
ele possa fazer agora, essa reforma, ou ainda assim o próximo, né, que o suceder tenha um tempo mínimo para que ele possa aderir ao Refis e fazer a sua reforma previdenciária, né? O grande contrapartida desse projeto é justamente a obrigação dos municípios que aderirem ao Refis, o governo federal poder arrecadar parcelas do pagamento dessas dívidas, terem o compromisso de fazer a sua reforma previdenciária até o final de 2025, o que encerrou em 23, nós empurramos a 2025 porque temos que compreender que no ano eleitoral muito dificilmente seria realizada alguma reforma previdenciária e, consequentemente, também já havia vencido o prazo para adesão ao Refis. Senador, a PEC passou na CCJ, o senhor falou agora que tem um grande diálogo com o governo. Para ela ser votada em plenário, vai precisar ser feita alguma alteração no texto? Já tem isso claro em alguma medida? O líder do governo, o senador Jacques Wagner, que colocou a sua equipe, junto com a equipe do governo, durante 4 semanas para rodadas de reunião, e a gente foi aperfeiçoando. Ele me pediu aí 10 dias para ele poder afinar ainda algum ajuste nessa proposta. Eu disse que eu estou aberto, naturalmente, a construir. É uma PEC, é necessário os votos do governo, a oposição sozinha não os tem. O tema é um tema de Estado, não é um tema de governo, né? A situação dos municípios é claudicante. Por outro lado, a gente tem a CMN representando os municípios com uma proposta que não agrada o governo. Essa foi uma dificuldade. Eu queria poder estender o chapéu desses benefícios da forma como a CMN gostaria, mas a gente aprendeu que no Legislativo o ótimo é inimigo do bom, né? A CMN, por exemplo, o texto original, ele deixava a correção dessas dívidas para Selic ou caderneta de poupança, o que fosse menor. O governo veio com um argumento que me pareceu palatável, lógico, que ele quer, na verdade, unificar o seu indexador na Selic, né? Então, nesse aspecto, eu tive que ceder para poder ganhar outras coisas na discussão e na interlocução com o governo para aprovação desse projeto. É preciso que os municípios entendam também que o jogo político de articulação exige que a gente esteja aberto para uma construção. No caso dos precatórios, nós, junto com a assessoria do Senado, gente da maior qualidade, né, nossos assessores, eles levantaram por simulação, para a gente poder ter uma simulação do que seriam essas faixas, já que não seria 1% da receita líquida, o que atenderia, né, a essas faixas? 2%, 3% é muito, e a gente fez uma simulação levantando o estoque de precatório de todos os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, por serem estados que têm um grande estoque, São Paulo que toca a nossa economia, né, que é o tambor da economia do Brasil, né, onde a gente poderia verificar justamente a situação de dificuldade dos municípios com maior clareza, e nós verificamos que, construindo essas 2 faixas, a gente estaria estimulando os municípios à boa gestão dos seus precatórios, sem que, com isso, a gente suprimisse liquidez, retirasse liquidez desses títulos. A gente viu que a maioria dos municípios estavam pagando acima de 2%, né? Alguns um pouco acima, outros bem acima. Municípios que têm um estoque maior de precatório estavam pagando acima de 4%, né? Então, a gente trouxe a régua para baixo e criou 2 faixas para pagamento dos precatórios municipais. Município que tem até 15% de estoque, de suas receitas de estoque, ele pode comprometer até 2% da sua receita líquida para pagamento dos precatórios. É lógico que, se ele tiver um fôlego de caixa, ele pode pagar mais, mas o teto... Isso é como está hoje no projeto, certo? Isso é como está hoje, agora no projeto. E os municípios que têm um estoque de precatórios de 15% a 30%, eles podem comprometer até 4%. Essa simulação mostra que, dos 92 municípios do Rio de Janeiro, todos são atendidos com uma redução
no percentual do seu pagamento em comparação com a receita líquida. E dos municípios de São Paulo, apenas 9 que têm uma gestão muito ruim de precatórios, que, como dizem, está muito alavancado, né? Apenas 9 não teriam benefício. E, ao criar essas duas faixas, a gente acaba estimulando aqueles que estão alavancados a buscarem pagar os seus precatórios para entrar dentro de um limite, seja de 2% da receita líquida, seja de 4% da receita líquida, nesse caso de 4%, se o seu estoque está entre 15% a 30%. A gente tem que estimular o pagamento dos precatórios. Na outra ponta tem o cidadão que tem um crédito para receber do município, né? E ele tem que ser saciado, né? Mas, do outro lado, tem um município que está em grave dificuldade financeira, isso aí se repercute certamente para todo o país. Então, dentro dessa composição com o governo, foi o melhor cenário que a gente alcançou. Eu conversei essa semana com o senador Alessandro Vieira, ele quer melhorar ainda mais essa proposta, um benefício maior aos municípios. Eu também quero, mas a gente não pode comprometer a votação da PEC. A gente precisa, na PEC, de ter os 41 votos, né? Feliz no sentido que, se dependesse para só do avançar, né? senhor, teria um benefício maior para as prefeituras. Com certeza. Se dependesse de mim, se fosse só olhar para o município, é lógico que ele deve ter um benefício maior, mas, do outro lado, no caso dos precatórios, tem o cidadão na outra ponta que tem que receber o seu título, né? E a gente não pode intervir nesse mercado de forma abrupta que retire liquidez desses títulos. Então, a gente tem que ter um cuidado. No caso da Previdência, é importante que os municípios façam a sua reforma previdenciária. É um remédio amargo? Mas, a longo prazo, o resultado para o município, o que não dá é hoje, em que há um acúmulo de um passivo, né, muito grande, no caso da Previdência, dos municípios, e, de outro lado, no caso dos precatórios, há municípios com estoques de precatório que demonstram que ele perdeu a gestão desses precatórios. Então, a proposta inicial de 1% da receita líquida para precatório é maravilhosa. Gostaria muito de poder cravar, mas, com isso, a gente vai atrasar o pagamento dos precatórios, vai tirar a liquidez dos precatórios, tem outros impactos. Dessa maneira, só para ficar claro, a gente fica dentro do prazo de 240 meses da própria decisão do STF, né? E permite, assim, num prazo razoável, uma melhor gestão e o pagamento do seu passivo, no caso dos precatórios e da Previdência. Só Então, uma senador, coisa, o senhor falou... Deixa só Desculpa, para não Caio. perder o ponto, Lucito. O senador Jacques Wagner, o líder do governo, pediu mais 10 dias para o governo, eventualmente, ou não, pedir alterações. O senhor estaria disposto a fazer que tipo de alteração, pelo que tem de conversa no momento? O senador Jacques Porque Wagner... o interesse do governo, principalmente na parte do parcelamento da Previdência, vai ser receber mais, Sem suponho. dúvida. A ideia do senador Jacques Wagner é que essa composição da dívida pudesse ser feito subtraindo repasses do FPM. Para o governo é bom, porque ele já toma na largada, já repassa menos, né? Mas eu É entendo que quase que isso consignado. é quase que um consignado, ou, enfim, ele entra na conta do município, né? Eu acho que a autonomia dos municípios tem que ser respeitada, esse repasse de fundo é obrigatório, né? Os municípios devem fazer a melhor gestão dos seus recursos, de modo que consiga pagar também o seu passivo. Quando você vai na fonte do FPM para reter um valor, você está mexendo na administração, na autonomia dos municípios. Mas a ideia do senador Jacques Wagner é que, com isso, ele pudesse alongar ainda mais, porque, naturalmente, a receita do FPM não é eterna, vamos dizer assim, que nada é eterno na vida, né? Mas ela é contínua. E ele queria pensar, ele disse que já estava conversando com a Haddad a respeito, que ele queria pensar. Tem uma proposta na Câmara, mas que essa não atende, eu mostrei a ele, bem diferente do que a gente está tratando aqui, e ele estava querendo conversar. Eu sou da construção. O que for bom para os municípios, o que for melhor, digamos assim, para os municípios, eu topo. Agora, é imediato isso. A gente está falando de prazos para regularização
que estão vencendo. Até na minha alteração do texto, a gente já trata de prazos para março de 25, por exemplo, para aderir ao refis da Previdência, com o compromisso de fazer a reforma previdenciária até dezembro de 25. Então, a cada mês que a gente perde na tramitação, né, enseja, talvez, ou vai ensejar uma revisão desses prazos, né? E o quanto antes o governo definir isso e os municípios começarem com o refis do seu pagamento, melhor para o governo federal. É uma receita nova para ele, nova porque, na situação atual, ninguém acredita que esse passivo vai ser resolvido no ano de eleição, é óbvio. Senador, e a gente está falando de que números? Quais são os números? O senhor falou que a PEC foi desenhada, está sendo estudada, articulada para ser aprovada, né? Não é a PEC perfeita, né? É um meio termo aí, não é do jeitinho que os municípios querem, esperavam, mas é do Mas jeito é melhor factível, do que é hoje, que ajuda o município e possivelmente ajuda a União também. A gente está falando de que números? Qual é o tamanho do impacto para a União e o tamanho do alívio para os municípios? Lucia, vou ser bem sincero, eu estou hoje no Rio de Janeiro, eu não pude ir a Brasília por conta de algumas agendas políticas, e eu tenho todo esse material em Brasília. Depois, inclusive, foi juntado, anexado ao próprio relatório, as simulações com Rio de Janeiro e São Paulo. A gente O não senhor manda parou. para a gente depois, Com o então. maior prazer, mando, faz parte, integra o relatório, é um Ótimo, trabalho ótimo. incansável da assessoria do Senado, que pegou 2 estados para que a gente pudesse ter uma visão mais próxima do que é no Mas isso Brasil. atende o conjunto dos municípios brasileiros, No Rio de assim. Quem Janeiro, quiser eu aderir, afirmo que atende os 92 municípios do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, só não atendem 9 no que toca aos precatórios municipais, porque eles estão muito alavancados, mas, na verdade, é um estímulo do projeto para que eles entrem em alguma das faixas de limitação sobre a sua receita líquida. então deixa eu emendar uma pergunta. O senhor é de um partido de oposição, né? Como foi a construção dessa PEC? Foi um diálogo republicano, a Fazenda? Como foi esse estique e puxa aí para acomodar os interesses? O senador Jacques Wagner é um grande articulador. Eu sou líder do partido de oposição, sou da base de oposição ao governo, tenho inúmeras críticas, mas dentro desse cenário de polarização, é lógico que a gente tem que buscar o que nos une, onde estão as convergências. No caso, são os municípios, os municípios são a nossa convergência, né? A gente sabe da situação em que eles enfrentam e a gente está tentando melhorar as condições para que eles possam, a longo prazo, regularizar as suas dívidas sem um impacto maior nas suas finanças, que, no final das contas, impacta a vida do cidadão que mora na cidade, né? Esse é um ponto comum. Eu tenho sempre buscado construir as pautas com o governo, tanto quando fui líder do governo Bolsonaro, com a oposição à época, como agora, como líder da oposição, com o atual governo. Na mesma semana, além da PEC 66, na CCJ, a gente aprovou no plenário o CICC, que é um projeto de minha autoria, o contrato de conversão de ações em capital, né, que é importantíssimo para as startups, é um apêndice do marco das startups que eu relatei. A gente está avançando na PEC 55, que também é uma proposta de Estado, né, que haja previsibilidade para o orçamento da Defesa Nacional, né, e que estimulando a nossa indústria de defesa, a atuação da Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu tenho buscado realmente projetos que são de Estado, que são transformadores, que são estruturantes. E quando um projeto se encaixa nisso, ele é do interesse de todos, não é uma disputa entre PL, PT, direita ou esquerda. Ô, senador, o senhor falou claramente sobre ter um incentivo positivo para os municípios colocarem as contas de precatório e de previdência em dia. Tanto que isso ganhou o apelido de refis dos municípios. Paralelamente a isso, o Senado está discutindo um refinanciamento das dívidas dos estados. Já algumas vezes no passado houve refinanciamento de dívidas tributárias em empresas. Isso não acaba desestimulando empresas, estados, municípios a manter as contas em dia? Ainda que não digo nesse caso não digo nesse caso especificamente, porque agora as contas já estão atrasadas e vocês estão fazendo um projeto para tentar colocá-las em dia.
Mas no futuro, isso não poderia causar uma certa esperança, digamos assim, para prefeitos que não querem pagar as contas em dia poderem parcelar depois? Boa pergunta, e essa foi justamente, Caio, a nossa preocupação. No Brasil, a gente vai vivendo de refis em refis, né, em diversos setores da nossa economia. E se isso gera algum desestímulo ao pagamento em dia das obrigações, é um ponto que a gente deve refletir, sim, sempre. E é por isso que nessa proposta eu trago a contrapartida. A contrapartida para a regularização da dívida previdenciária, do refis, é justamente a reforma da Previdência, porque a gente tem mais a ganhar com a reforma da Previdência e com uma melhor gestão previdenciária, inclusive o próprio projeto cria, aliás, ele reafirma um órgão de gestão que há dentro do próprio governo federal para apoio aos municípios, ou seja, um órgão de acompanhamento da dívida previdenciária do município, para que justamente ele não caia de novo num problema de passivo que tem que ser resolvido por um novo refis. E trazendo uma contrapartida importante, que é o fim que a gente busca, que é uma reforma previdenciária que vai comprometer os futuros prefeitos ao cumprimento das suas obrigações, dentro de uma regra clara para os servidores municipais, né? Tem que ter esse cuidado, embora no Brasil a gente tenha se acostumado a refis de tudo, né? No âmbito municipal, no âmbito estadual. Por quê? Porque muitas vezes a vida do cidadão e do próprio município está impactada pelas alterações na economia do país, né? A gente teve uma pandemia, por exemplo, né? Isso afetou a todos, afetou estados, afetou o município. Você falou da questão da dívida dos estados, e eu fui muito procurado, senadora Tereza Cristina, senadora Alessandro Vieira, que são muito atuantes, fizeram até emendas para incluir também os estados. Mas eu disse a eles, e eles compreenderam, que a questão já é complexa no campo do município, né? Do ponto de vista dos municípios. E se a gente traz o Estado, a gente traz outras discussões, outras relações, e aí torna o projeto ainda mais complexo. Eu acho que a gente, resolvendo os municípios, paralelamente, isso é paralelo, outros senadores já estão trabalhando, e os próprios estados, meu governador Cláudio Castro, teve já com o presidente Pacheco, teve com Haddad, tratando da dívida dos estados. Sem dúvida, essa é uma questão que está na mesa e tem que ser tratada. Mas unir ou reunir as duas questões num único projeto, que já é complexo por conta do município, poderia torná-lo ainda muito mais complexo e, com isso, dificultar não só a sua tramitação, mas a própria articulação e interlocução dentro do parlamento. Senador, com relação ao protagonismo da oposição no Senado, como é que o senhor avalia a correlação de forças? A oposição ganhou mais força no Senado este ano? O que o senhor acha no início do governo Lula, talvez? Essa investida contra a oposição, né, seja no campo da censura, seja com as multas, por exemplo, que o PL tomou, completamente arbitrárias, excessivas, seja no próprio campo do discurso entre governo e oposição, elas têm estimulado ainda mais a oposição a se tornar mais coesa e têm atraído parlamentares para a oposição. O senador Isalci, agora, é o nosso 13º, melhor dizendo, nós temos 12 mais 1 senadores hoje no Senado Federal, né? Então, o que a gente está vendo na prática, não é discurso, na prática é que a oposição ela vem se fortalecendo. A gente iniciou uma base aí de 30 senadores, tivemos 32 votos para a candidatura do senador Rogério Marinho na última eleição à presidência do Senado. Hoje, eu diria que a gente já tem cerca de 35 votos, a gente aumentou a nossa base, o que não é suficiente para muitos projetos de lei, por exemplo, mas em temas como uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei complementar, em temas que unem outros senadores, a questão do marco temporal foi um exemplo, né? A gente aumentou a nossa adesão, os nossos votos, né, no marco temporal, ele acaba reunindo mais senadores. A oposição ela tem dado muito trabalho ao governo,
O governo também tem dado muito trabalho à oposição, que joga de zagueiro, é imposto disso, é taxa daquilo, é aumento de contribuição, infelizmente. E aí eu falo, não é ideológico, por favor, mas eu que vivi 2 anos no governo Bolsonaro, desde que eu assumi no Senado Federal, eu vejo que era muito diferente. A gente tratou de pautas no governo passado transformadoras para o país. No meio de uma pandemia, a gente tratou do plano de manutenção de emprego e renda. Veio o PERS, veio a lei do gás, veio a lei do saneamento, veio o marco das startups, até no futebol, puxando sardinha para mim, que foi transformador, a Sociedade Anônima do Futebol, né? Onde o senhor tem muita experiência, né? Foi minha carreira, né, como advogado, onde eu tive maior exposição foi no direito esportivo. Escrevi livro, dei aula e sou uma referência pelo que eu construí na minha carreira. Mas é importante compreender isso. A gente tinha que lidar com projetos transformadores, BR do Mar, né? E outros Isso que eu foi posso gestão aqui. passada. E nessa gestão, a Nessa gestão, oposição, em termos de a projetos, o gente, que o senhor elenca também? a gente Que está dando tratou, trabalho para o governo. a gente Cite tratou alguns. A gente tratou apenas da reforma tributária, que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, e que eu acho que foi muito mal encaminhado, e a gente vai poder avaliar isso melhor à frente, e arcabouço fiscal, que já foi descumprido, né? Então, olha a diferença, não é ideológico, é a questão de estruturação do Estado, de liberdade econômica, de incentivo ao empreendedor, né, de incentivo à geração de trabalho, não só emprego no país, como o marco das startups, por exemplo, né? Então, eu estou sentindo uma diferença muito grande, e até por não saber ao certo quais são as pautas desse governo. A gente sabe que ele quer aumentar imposto, que ele quer aumentar a receita, a arrecadação, né? E aí é por isso a gente joga de zagueiro, porque o cidadão não aguenta mais pagar essa conta. Agora, fora isso, quais são as outras pautas? A maioria são revisionistas, né? Contribuição sindical, imposto, ou taxa ou contribuição, mexer na reforma das leis do trabalho, que volta e meia vem aí um suspiro, uma intenção disso, né? São pautas revisionistas. A gente está aí na era da tecnologia discutindo aplicativos, né, restringindo, né, a evolução tecnológica das novas relações de trabalho, olhando para 1950, para carteira de trabalho, para emprego. Emprego é muito bom, né? Mas pergunta para essa juventude da tecnologia quantos trabalhos ela prefere a um emprego só. Então, eu Agora, acho senador, que agora eu são fiquei visões curiosa com bem a crítica diferentes. à reforma tributária, que o senhor falou aí que foi mal conduzida. Em que aspecto o senhor está criticando especificamente? Em diversos, a gente substituiu 5 impostos por 4. Não vejo muita vantagem. A gente vai ter uma transição aí de 50 anos, nem eu vou mais estar aqui, provavelmente, né? A não ser que eu chegue aos meus 101 anos para ver acontecer. A gente sabe que nesse percurso, quantas legislaturas terão e quantas vezes a gente vai rediscutir a reforma tributária e mudar aquilo que foi concebido originalmente. Só nos próximos 10 anos dessa transição, as empresas vão ter que ter 2 histórias de contabilidade, uma para o sistema antigo e uma para o sistema novo, né? A gente está onerando muito setores produtivos da nossa cadeia que geram empregos, né? Foi necessário tantas emendas, né? Tantas exceções que talvez aquele manicômio tributário ele renasça, porque são muitas exceções, E a teve que regulamentação, ser então? assim. E essa regulamentação ela vai tratar dessa colcha de retalho. É uma colcha de retalho, né? A O gente Mas clima no anda ou não Senado está anda bom no para Congresso discutir esse isso? ano? Olha, eu vou ser sincero, eu acho que é tanta coisa da reforma tributária de lei complementar para discutir que a gente já perdeu tempo, né? Já devíamos estar avançando em algumas leis complementares. A Câmara agora iniciou a discussão de muitas, mas eu estou sentindo o Senado um pouco distante disso, porque acaba entrando outras pautas, né? Tanto do governo quanto do próprio Senado, da interesse em projetos da casa, e talvez para a gente tratar dessa colcha de retalhos, a gente teria que parar tudo e agora ir discutindo as leis complementares uma a uma e o impacto em cada setor um a um, né? Eu receio que isso vai ficar para depois, como muita coisa no país, infelizmente. Depois o senhor diz para 2025.
Pois Ou é. depois ainda? Olha, 2024 já é um ano curto, é ano par, é ano de eleição, né? Então, a gente já está aí quase no final, pode ser mais da metade do primeiro semestre, e no Senado esse assunto ainda não entrou em pauta, O né? senhor acha que em Depois vem. 2025, o senhor acha que em 2025 o Senado vai voltar a eleger um presidente próximo do governo, igual elegeu o Rodrigo Pacheco no ano passado? Esse é o grande desafio do governo, né? Principalmente no momento de instabilidade política, ele deveria se preocupar mais com a eleição no Senado. Ela está meio que no drive, no automático. Muitos veículos já dão como certa a reeleição do Davi Alcolumbre, né? Digamos que entre Davi e Pacheco, o Davi foi menos polêmico, mas acho que também o momento ajudou, né? Davi era muito, e Pacheco, no primeiro mandato, muito alinhado ao governo Bolsonaro, depois Pacheco dá a guinada ao governo Lula, já durante as eleições, né? E ele perde muito da sua liderança. No governo anterior, quando ele era presidente, no governo Bolsonaro, ele tinha uma boa liderança com o governo, os senadores governistas na época, e também com a oposição. Nessa, não sei se arranhões da disputa pela presidência na sua concorrência com o Rogério Marinho o fizeram, na verdade, não tratar da mesma forma que ele tratou na primeira gestão dele, do Senado, a oposição, né? E com isso ele tem sofrido muita crítica, perdido legitimidade, credibilidade, muitos compromissos, como, por exemplo, o PERS, que ele prometeu devolver e não devolveu, não foram cumpridos, né? Agora, falo por mim, porque. Não por mim, porque isso para mim passa, mas é só porque é uma mudança num costume do Senado, né? Existem as leis e os costumes. Não está no regimento que o relator de um projeto, quando ele volte da Câmara, seja o mesmo, mas sempre foi um costume que o senador que relatou um projeto no Senado, quando ele vai para a Câmara e volta ao Senado, seja o mesmo relator. Ele, por exemplo, descumpriu com esse costume agora ao designar um novo relator para a lei das offshores. Ele justificou, nada pessoal, tenho certeza, não teria nem razão, ele justificou que o Jabutis ele preferia que o Weverton, talvez por ser mais ligado a ele, tratasse, né? Porque o projeto da geração de energia offshore veio com 4 jabutis do setor elétrico que nada tem a ver com offshore, né? E que, inclusive, encarecem a conta do consumidor, energia suja, de carvão, né? Acaba botando lá a digital do carvão num projeto de energia limpa, o que é muito ruim, até para a imagem do Brasil lá fora, né? Mas ele quebrou um costume, e com isso ele vai sofrendo um processo de desgaste acentuado, né, pela sua inércia, né, como um avestruz que esconde o rosto, no que diz respeito às prerrogativas parlamentares, à Constituição Federal, ao respeito ao devido processo legal, temas que estão sendo causa de um embate entre o Legislativo e o Judiciário, que está legislando, né, e que nós, senadores, não sentimos nele essa liderança. Eu chamei até a atenção, e numa conversa mais ríspida que tivemos na última reunião de líderes, porque ele é o presidente do Congresso. Cabe a ele, até por ser um jurista e uma pessoa moderada, de fato, conduzir, liderar essa discussão. Eu disse a ele, coloque os 11 ministros do STF, convide para um almoço na sua casa e convide todas as lideranças. A gente tem que sentar na mesa. E o presidente Pacheco me perguntou, mas você vai propor o quê? Eu falei, eu não sou o senhor da razão. A gente precisa abrir o diálogo. Do jeito que está, não está bom. Não está bom para a democracia, não está bom para o país e está gerando muita instabilidade política. Se vier aí algum efeito econômico, a gente tem guerra no mundo e tal, instabilidade política e instabilidade econômica é a receita do fracasso de um país. Senador, Mas o o que. nosso tempo tá, Pode ir. é que o nosso tempo Pode está ir, chegando no Caio. fim. Tem uma coisa que a gente não gostaria de deixar de perguntar para o senhor. Pelo que está se desenhando dentro do PL, como que o partido está planejando a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais? Você já tem mais ou menos mapeado para onde ele vai, em quais cidades ele vai participar mais? Imagino que no Rio de Janeiro ele vai participar quase que 100%, mas tem outras grandes cidades que talvez ele e o partido estejam planejando a participação dele. Sem dúvida, o presidente Bolsonaro é a grande liderança do campo conservador. Ele construiu essa liderança.
né? Assim como o presidente Lula é uma referência para a esquerda, né? Mas o presidente Lula tem tido dificuldade em levar às ruas os seus adeptos. O presidente Bolsonaro tem extrema facilidade em lotar quarteirões de avenidas em apoio aos seus valores, né? Não é só a ele, porque eu vejo nesses eventos, por exemplo, parlamentares de outros partidos, do Partido Novo, do PP, do PSDB, e vejo também que tem nessa multidão pessoas que não necessariamente são eleitores do presidente Bolsonaro, mas que comungam daqueles valores, né? E esse é o papel do presidente Bolsonaro, exercer a sua liderança, e ele tem feito muito bem. Viajando pelo país, né? Ele vai estar no Rio agora no dia 21 de abril, domingo, num grande evento, não tenho dúvida que vai ser gigantesco, como foi na Avenida Paulista. Eu tive lá, eu vi, não era só a Avenida Paulista, as transversais que cortam a Paulista, todas estavam lotadas. Pessoas que só ouviam, não conseguiam nem ver o carro de som. A minha vista se perdeu no horizonte da Paulista e eu só via camisa amarela. Então, qual é a função dele? Exercer essa liderança em favor dos nossos candidatos, e eu digo dos nossos candidatos, não só do PL, muitas vezes do campo de direita, dentro da construção que a gente faz com outros partidos, nos municípios do nosso Brasil. Ele está cumprindo uma agenda extensa, viajando de norte a sul, praticamente a cada 2 dias tem um grande evento dele numa cidade, enquanto isso, do outro lado, um governo com dificuldade em governar, com instabilidade na gestão executiva, com muita dificuldade e com muita dificuldade de ir à rua, né? Isso começa a anunciar o cenário de 2026. Não necessariamente será o presidente Bolsonaro, tem uma questão jurídica que o impede, mas certamente eu acredito que a gente vai eleger um representante do campo de direita, do campo conservador, para que a gente possa retomar o que vinha sendo feito, como eu disse lá atrás, as pautas, pelo menos no Senado, eram muito mais interessantes para o país. Elas devolviam para o país um horizonte, a gente sabia para onde estava indo. Eu tenho dificuldade grande hoje em entender para onde vai o governo. Senador, a gente termina aqui essa entrevista. Muito obrigada. A gente está aberto para o senhor voltar outras vezes, tá? Então, muito obrigada ao Caio Peixoto, que dividiu comigo aqui essa entrevista, ao Léo Souza, que fez a nossa ponte remota, e até um próximo Papo com o Editor. Muito obrigado, Luci, Caio, a TV Estadão e ao Jornal Estadão, que é um grande jornal, né? Um jornal importante para o nosso país, assim como a atividade de vocês, jornalistas. Muito obrigado.